boa noite para você que está aí essa terça-feira na TV Galega de Blumenau, ou clicando lá no YouTube, lá assistindo os programas. Nós estamos fazendo uma super cobertura da Oktoberfest, a nossa festa está aí bombando. E outra coisa que a gente faz todos os anos, a gente fez os trabalhos com os candidatos à Prefeitura no primeiro turno, e agora esse programa super especial, em que nós vamos entrevistar de uma forma diferente, num bate-papo, os dois candidatos que concorrem agora no segundo turno a prefeito de Blumenau. E vamos iniciar conversando para que você sinta um pouco do nosso candidato Jean Kuhlmann. Obrigado por estar aqui hoje no programa para trocar uma ideia aí nessa reta final da eleição. Boa noite, Jean, então. Boa noite, obrigado pela participação. Eu que agradeço a você, Júlio. Boa noite a você, boa noite a todos os amigos telespectadores. Uma alegria muito grande poder estar aqui, falar um pouquinho da nossa cidade, falar das soluções, dos problemas, do que a gente acha que tem que ser feito como prefeito para melhorar a vida das pessoas. Esse é o meu objetivo e por isso é importante essa oportunidade. Assim, após tanto tempo de campanha, normalmente você visita toda a cidade, né? E as propostas começam a se refinar, afinal de contas você conversou com lideranças em todas as regiões. Aí, de repente, as prioridades se tornam diferentes, né? Então eu gostaria de saber, depois dessas visitas, quais são os setores que você sentiu mais necessidade de ações mais rápidas? Olha, a gente visitou muitas pessoas durante a eleição, nós conversamos com muita gente e eu aprendi durante a minha vida, desde a época que eu era presidente da Associação de Moradores, depois como vereador, deputado e até mesmo como secretário, de que a principal virtude de um político é ouvir as pessoas, é saber ouvir, interpretar o sentimento das pessoas e tentar buscar soluções para esses problemas, para esses sentimentos, para aquilo que as pessoas falam. Durante a campanha a gente ouviu muito e várias pessoas falaram de problemas estruturais da nossa cidade, várias pessoas falaram de problemas do cotidiano, do dia a dia, e eu acabei observando que existem dois tipos de atuações distintas que o prefeito deve ter. A primeira é planejar a cidade para o futuro, é pensar nas grandes obras, obras importantes como a questão da continuação, da finalização da ponte do Badenfurt, da continuação da via expressa até a Vila Itopava, Massaranduba, obras importantes como a questão da ligação Velha Garcia, corredores de ônibus, como o corredor de ônibus da Rua Amazonas, corredor de ônibus na Velha, corredor de ônibus na Itopava Central, são obras estruturantes importantes para a nossa cidade. Mas além disso, o que mais me chamou a atenção é a preocupação das pessoas com o dia a dia. É a falta de medicamentos, é a falta de médicos, é a falta de vaga nas creches, que nós temos que superar esse problema. Blumenau evoluiu muito. Por exemplo, nos últimos 8 anos passou de 180 para 314 médicos na rede. Mas a gente sabe que ainda precisa mais, que ainda tem que melhorar. Então é isso que eu quero fazer como prefeito. Hoje é uma das coisas que você colocou e que é uma obra que já está planejada há muitos anos atrás, que é essa ligação Velha Garcia. Certo. Isso efetivamente está num plano para ser completado no teu governo em 4 anos? A gente tem que deixar bem claro uma situação. Existem suposições, existem ideias de trajetos, existem intenções com relação à Velha Garcia, mas não existe nenhum projeto executivo da obra. Não se sabe o valor exato da obra, não se sabe exatamente qual é o melhor traçado para a obra. Então, o primeiro compromisso que eu tenho é de fazer o projeto, de tirar essa situação da nuvem, como a gente diz, e tornar um projeto concreto. Um projeto que vai dizer que a obra tem que começar nesse ponto e terminar nesse ponto, que vai precisar de 2 túneis, um túnel, uma parte vai ser aérea, outra parte vai ser subterrânea, e que vai dizer exatamente quanto custa essa obra. E aí sim, com o projeto executivo, com o orçamento na mão, a gente vai ter que buscar recurso do governo do estado e do governo federal. Hoje a palavra experiência está muito falada em todo o seu programa, né? Certo. A sua experiência parece ser o diferencial para uma boa administração. Essa é a forma que o senhor coloca. O senhor, no caso, teve Associação de Moradores, vereança, Secretaria de Estado, Assembleia Legislativa. Como isso vai ajudar? Como que essa experiência ajuda efetivamente a ser o diferencial numa boa administração? Como presidente da associação, como vereador, como deputado, eu aprendi uma circunstância. Acima de tudo, ouvir as pessoas, interpretar, o sentimento das pessoas, saber o que as pessoas esperam de um prefeito, saber exatamente o que as pessoas esperam de um político e qual o desejo delas.
Como secretário de Estado, eu aprendi de que forma você pode tentar buscar a solução para esses problemas. O que as pessoas querem de um prefeito não é alguém que apenas ouça ou apenas alguém que tente resolver sem ouvir as pessoas. O que as pessoas esperam de um prefeito é alguém que ouça os seus problemas, ouça os dilemas, ouça o que tem que ser feito em cada bairro, em cada comunidade, e alguém que consiga buscar soluções para resolver esses problemas. Essa vida na política, essa trajetória, me deu essa experiência no sentido de fazer isso, de saber ouvir e de tentar buscar solução. E é isso que eu quero fazer como prefeito, buscar soluções para resolver o problema das pessoas. Porque, como eu falei no começo, do que vale uma obra se ela não for para melhorar a vida das pessoas. Então não adianta apenas fazer ela por fazer com relação ao concreto, com relação à obra física. Mas uma obra só faz sentido se for para melhorar a vida das pessoas. E é isso que eu quero como prefeito. Outra polêmica que surgiu agora, candidato, é a questão dessa ponte que vai ligar para Beira-Rio para Ponta Aguda, né? Com relação a esse projeto que disse que não é importante fazer onde está, fazer com outra saída. O senhor vê dessa polêmica que está sendo debatida, foi debatida na TV Com também, inclusive, da ponte. Existe alteração para esse projeto? O senhor é favorável? Júlio, tem orçamento? É possível mudar o projeto? Eu entendo que a gente tem que respeitar as decisões técnicas. Um prefeito não pode agir politicamente sem ouvir as orientações técnicas. E eu quero dizer que eu ouvi as orientações técnicas. Foram estudados 6 traçados diferentes para essa nova ponte, inclusive o traçado na Rua das Palmeiras. E esse traçado foi rejeitado pelos técnicos. Foi rejeitado porque, se fizer uma análise de tráfego, cerca de 80% a 90% dos carros que vêm do Garcia não vão para Ponta Aguda. Eles vão ou para a Rua Itajaí, ou vão para o centro, ou vão para a região da Rua São Paulo, ou vão para a Velha. Então não passariam por essa ponte se ela fosse ali. Então esse é o primeiro situação. Segundo, a ponte ali prejudica o binário no centro da cidade e a mão única de quem vem da República Argentina. Não resolve o problema do congestionamento na República Argentina. E outro aspecto, que se fizer a ponte ali, todo mundo que está no centro e quiser acessar essa ponte vai ter que vir até a fonte. Ou seja, vai congestionar o trânsito para quem mora no Garcia e vai gerar um problema muito grande para o trânsito do Garcia. Então a minha visão, óbvio, é uma questão técnica, não é uma questão política. A gente não pode, numa época de campanha, ser irresponsável ao ponto de querer mudar uma construção que foi feita tecnicamente durante cerca de 10 anos. Nós não podemos fazer isso numa campanha política. E aí existem outros argumentos. Estudo hidrológico diz que a ponte não é para ter pilar por causa da questão da enchente. E se colocar uma ponte com vários pilares ali na prainha, ligando com o Biergarten, na Rua das Palmeiras, você vai gerar o problema das cheias, inclusive por Ribeirão Garcia. O estudo hidrológico diz que não pode ter pilar. O estudo ambiental, tudo isso já foi feito, já foi aprovado pelo BID. Alterar a ponte significa um atraso de pelo menos 4 a 5 anos na execução dessa obra. O projeto previa? Óbvio, claro, o BID permite a alteração? Permite, mas fazer tudo de novo representa 5 anos de atraso. E outro aspecto fundamental, a ponte onde está prevista, da forma como ela foi prevista, ela custa em torno de 35 milhões de reais, porque é uma obra também de arte, uma arquitetura moderna para a cidade. Fazer o mesmo estilo e o mesmo conceito ali na prainha até o Biergarten significa que a gente tem que ter uma ponte não de 150 metros de vão, mas uma ponte total de 300 metros. Isso significa que essa obra, por não ter pilar, vai passar de 35 milhões para cerca de 90 milhões. Como a prefeitura não tem a capacidade imediata de executar a ampliação do valor do BID, se o prefeito bater o pé e for teimoso e irresponsável de fazer essa alteração, significa que ele vai ter que tirar alguma obra do pacote do BID, até o dia que ele conseguir ampliar o pacote. Aliás, não só um, né? Porque para chegar nos 50 milhões, que é o custo adicional da ponte, tem que tirar o corredor da Roma-Zonas, tem que tirar o prolongamento da Humberto de Campos, tem que tirar do BID os 2 novos terminais de ônibus e tem que tirar do BID a reurbanização da Pedro Zimmermann. Será que mudar a ponte, que já foi rejeitado por um estudo técnico esse local, mudar por uma irresponsabilidade política,
os moradores que precisam da obra, como o prolongamento do Alberto de Campos, como o corredor da Rua Amazonas, como o corredor da Pedro Zimmermann, merece esse tipo de atitude? Claro que não merece. Nós não podemos prejudicar os moradores da Itopava Central, os moradores da Velha, os moradores da Garcia, por uma birra política. Não é dessa forma que um prefeito tem que agir. Isso é irresponsabilidade. Por uma mera questão política, porque fez um sobrevoo, acha que daí entende mais do que os técnicos. Jean, hoje está por outra polêmica, os cargos de confiança, né? Se fala em economizar muito com os cargos de confiança. Correto. Queria saber como é que você vê essa questão do volume de cargos comissionados e também já da renovação do secretariado, que às vezes é positivo. Sim, nós temos que oxigenar. Esses dois assuntos. Eu acho que a prefeitura, o próximo prefeito e eu vou fazer uma reorganização interna da estrutura da prefeitura. E quando eu falo em reorganização, eu não posso ser simplista ao ponto de dizer só dos cargos comissionados. Eu tenho que reorganizar a forma de procedimentos da prefeitura, todos os processos internos, toda a questão do fazer contrato, gestão por contrato de resultados, exigir resultados dos secretários, unificar algumas secretarias, como por exemplo a Secretaria de Turismo e a Vila Germânica. Eu entendo que nós podemos unificar, nós podemos estudar a unificação da Secretaria de Serviços Urbanos com a Secretaria de Obras, Defesa Civil com Geologia, ou seja, reorganizar isso, para que a gente possa atender bem as pessoas e ter mais recurso para investimento. Mas eu também não vou vir aqui dizer para as pessoas que na prática eu vou fazer uma coisa e na prática eu faço outra. Né? O candidato adversário, ele disse que vai cortar 130 cargos comissionados, mas nessa semana que passou, o Ministério Público recomendou à Câmara de Vereadores de alterar a criação dos cargos comissionados que eles fizeram na Câmara, onde eles passaram de cerca de 40 para mais de 100 cargos comissionados na Câmara de Vereadores. Então, de novo, é muito bonito chegar na época da campanha, dizer que vai cortar cargo comissionado, mas quando teve a oportunidade, aumentou em mais de 2 milhões de reais por ano a despesa da Câmara de Vereadores com cargo comissionado. Quer dizer, Júlio, eu não vou vir aqui falar uma coisa e fazer outra. Não é isso. Eu prefiro dizer que eu vou fazer a reorganização, que eu vou reduzir os cargos comissionados porque nós precisamos de mais recurso para investimento, mas eu não posso dizer que eu vou reduzir 130. Isso é demagogia, isso é fazer política e achar que o eleitor é bobo. É como a posição de estar no governo. Ficou 6 anos dentro do governo. Depois de ficar 6 anos dentro do governo, passou o primeiro turno. Passei o primeiro turno, fui para o segundo, agora eu sou oposição. Agora eu não sou mais governo. Aí agora vem com a história de que quer mudar a ponte. Por que não falou isso durante 6 anos quando esteve no governo? Então, isso não é renovar na política. Me desculpa, mas isso é fazer política de um jeito velho. É fazer política de um jeito antigo. É fazer política só para atrair aliados, como conseguiu atrair a questão do PT, que hoje está junto e que hoje nós temos 2 opções. Ou nós escolhemos quem fez Blumenau evoluir com seriedade, com trabalho, quem quer fazer Blumenau seguir em frente, ou nós escolhemos quem é oposição, que esteve no governo e saiu do governo por oportunismo e que também, ao mesmo momento, trouxe o PT junto agora para andar. Blumenau não pode andar para trás. Não é dessa forma que a gente faz política. 30 segundos para conversar e encerrar essa participação, conversando com o nosso telespectador. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a Deus, agradecer a minha família, agradecer a todos os amigos e agradecer a cada cidadão, cada cidadã de Blumenau que vem nos apoiando nessa caminhada, que vem acreditando no nosso trabalho e que realmente quer uma cidade cada vez melhor. Eu quero pedir o seu voto e a oportunidade para poder trabalhar para melhorar a vida das pessoas. É isso que eu quero como prefeito, melhorar a vida das pessoas e por isso peço o seu apoio e a oportunidade de ser prefeito da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, a gente agradece a sua presença, Jean. No próximo bloco, o outro candidato, Napoleão Bernardes, vai conversar também com a gente sobre esses assuntos aqui, batendo um papo com você. Obrigado, Jean, sucesso, e eu volto daqui a pouquinho no próximo bloco. Segundo e último bloco do programa, nesse programa super especial, esse bate-papo de segundo turno com os 2 candidatos
E agora você vai estar no final de semana elegendo um deles para prefeito de Blumenau. Agora eu vou ter o prazer de conversar com o candidato Napoleão Bernardes. Você possa então ouvi-lo um pouco e ajudar a tomar a sua decisão para esse final de semana. Napoleão, primeiro, obrigado, boa noite por estar aqui com a gente no programa. Eu que agradeço essa oportunidade e aproveito também para, mais uma vez, agradecer à comunidade de Blumenau pelo apoio, pelo carinho, pela acolhida fraterna do dia a dia. Pelo resultado do primeiro turno, foram mais de 71 mil votos, 40% dos votos válidos. Então eu sou muito agradecido à comunidade de Blumenau por essa demonstração de confiança. Eu sempre digo que recebo esse resultado com muita humildade de quem sabe que na política a manifestação de confiança das pessoas deve ser retribuída com muito trabalho, com muito empenho, com muita dedicação, para que as pessoas possam se orgulhar da confiança que depositaram no seu escolhido. E é com essa missão que eu tenho trabalhado no dia a dia, também nesse segundo turno, com uma campanha limpa, honesta, propositiva, apresentando propostas à comunidade de Blumenau. Candidato, depois de uma campanha desse tamanho, passando por todos os bairros, passando pelas regiões, imagina-se que possa se refinar as propostas, até porque se conhece um pouco mais a fundo os problemas da comunidade. Isso aconteceu, na verdade. Hoje dá para se dizer que tem mais carências em algumas áreas que o senhor refine as suas propostas? Eu, na verdade, Júlio, sou um candidato que não vive a cidade só na época de eleição. Eu vivo o dia a dia da cidade permanentemente. E o meu plano de governo não foi um plano de governo construído nos 3 meses da eleição. Muito ao contrário disso. Foi um plano de governo que envolveu a comunidade a partir da minha própria vivência comunitária e com a participação de especialistas, de técnicos das mais diversas áreas. O nosso plano de governo, portanto, apresentado à comunidade no primeiro turno, ele é um plano de governo que representa e retrata as aspirações, os anseios, os desejos da nossa comunidade. E o que eu tenho como constatação fundamental e é o que eu tenho propagado e defendido é que diante de tantas prioridades que a comunidade tem, diante de tantas demandas, de tantas necessidades, de todos os bairros da nossa cidade, eu defendo a gestão eficiente, com o profissionalismo da gestão pública, com uma gestão mais moderna, com uma gestão mais inovadora, uma gestão que possa dar mais resultados. Na verdade, a prefeitura deve investir menos na política, deve gastar menos com a política, gastar menos com a burocracia para poder investir mais nas pessoas, investir mais nas necessidades das pessoas, especialmente em relação aos bairros, que é onde a vida das pessoas acontece. O senhor fala muito na redução de 130 cargos comissionados na prefeitura, né? O senhor acha que possa influenciar, na verdade, aos bons andamentos dos trabalhos? E nesse mesmo assunto, o senhor também fala da economia, que pode ser mais de 20 milhões em 4 anos, e que essa aplicação poderia ser feita para 5 mil vagas de creche, ou asfaltamento de ruas. Como o senhor vê, então, na verdade, esse afetar a cidade com 130 cargos comissionados a menos e essa definição dessas prioridades para o uso desse dinheiro? Perfeito. A Prefeitura de Blumenau, ela tem cerca de 8 mil servidores públicos, muitos altamente comprometidos, uma maioria absoluta altamente comprometida em apresentar resultados à comunidade. O meu governo vai ser um governo de valorizar esses servidores de carreira. E esses 130 cargos que eu defendo como redução, a nossa reforma administrativa no primeiro mês de governo vai priorizar a compactação, a fusão de secretarias, porque com menos secretarias vai haver mais capacidade de diálogo, mais capacidade de comunicação entre cada uma delas. E na verdade, quando eu falo em reduzir o número de secretarias e reduzir o número de cargos comissionados, é no sentido de fortalecer as estruturas existentes para que cada uma delas possa gerar resultados a mais pessoas. Existem secretarias, por exemplo, que têm a possibilidade de ser extintas. A Secretaria de Articulação Política é um exemplo. Ela será extinta no meu governo, porque a articulação política quem tem que fazer é o prefeito, são os vereadores, é o líder do governo na Câmara. E aí são cargos comissionados a menos. Por outro lado, existem secretarias muito importantes e que até, em virtude da sua importância, elas têm que ser fortalecidas. É o caso, por exemplo, da Secretaria de Turismo com a Secretaria da Vila Germânica. Ambas são altamente importantes, mas a Vila Germânica é um instrumento de promoção turística, portanto, ambas devem ser fundidas. E nessa fusão, atribuições semelhantes de cargos comissionados vão ser reduzidas. Tão importante quanto isso é o que eu defendo,
que os cargos na administração pública eles sejam preenchidos não por indicação partidária, cota de um partido, cota de outro partido. Eu quero é renovar essas práticas da política, botar essas práticas do passado, a velha política, a política tradicional de lado, para renovar em relação às práticas públicas, porque cota tem que ser a cota do mérito, do merecimento, da pessoa certa no lugar certo. E é com isso que nós vamos dar um salto de qualidade em relação à gestão pública municipal, para que a gestão pública municipal, nessa parceria com servidores comprometidos de carreira e com os melhores quadros da cidade, com os melhores técnicos da cidade, independente da filiação partidária, nós vamos conseguir apresentar muitos resultados para a comunidade de Blumenau. Certo. E, candidato, a polêmica que se criou nos últimos tempos foi sobre a ponte, né? A ponte, que existe uma defesa com relação à mudança dessa ponte e a manutenção do projeto original. O senhor fala que no projeto prevê-se mudanças e tal, se alega que isso pode custar muito. Como é que o senhor vê, na verdade, essa questão ponte aí que a comunidade está toda falando? Isso. O que a comunidade espera? Eficiência em relação à mobilidade. Um trânsito mais ágil, mais rápido e mais seguro. As duas regiões mais populosas de Blumenau, as que concentram mais moradores, são, por um lado, a região sul, que congrega os bairros do distrito do Garcia, e, por outro lado, os bairros componentes da região norte. A nova localização da ponte, que eu defendo, fazendo a interligação do bairro Garcia à região norte da cidade, pela Rua das Palmeiras, pelo bairro Ponta Aguda, ela permite um acesso direto entre essas duas regiões, que são as mais populosas da cidade, sem a necessidade de passar pelo centro. O projeto original prevê uma ponte paralela à atual na Avenida Beira-Rio, a ponte Adolfo Konder, que é aquela em frente ao Castelinho da Melma, ponto tradicionalmente conhecido da nossa cidade. Portanto, na alteração da localização da nova ponte, e que, por outro lado, pode suprimir a passarela atualmente projetada, porque na nova ponte, ao mesmo tempo, ela abrigará a passarela para pedestres e a ciclovia, eu tenho a convicção de que essa é a medida mais inteligente do ponto de vista da mobilidade. Porque, por um lado, nós teremos uma ligação mais rápida, mais ágil entre os bairros da região sul e os bairros da região norte e, ao mesmo tempo, desafogando e descongestionando o centro da cidade. Medidas, na verdade, que foram antevistas, idealizadas e projetadas em Blumenau já na década de 70, pelo então prefeito Félix Tais, como, por exemplo, a ligação Velha-Garcia, que no nosso governo, o meu compromisso é sim executar os estudos de viabilidade, com os técnicos de geologia, com os técnicos de engenharia de tráfego, para que, numa análise com fortalecimento técnico das classes técnicas compostas na prefeitura, nós possamos sim ter o projeto executivo dessa ação que é importante para o trânsito da cidade. É uma já antiga, isso já falava em Transviana há muitos anos atrás. Desde a década de 70. Exatamente. Claro, o traçado, a localização, isso demanda o estudo técnico por parte do IPUB, que eu vou resgatar, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano da cidade. Na verdade, você trata muito das questões do turismo, e no turismo há um conceito muito interessante, como há no urbanismo, e é o caso da mobilidade que a gente está falando. A cidade é um organismo vivo e, portanto, as decisões não podem ser pontuais, não podem ser isoladas. Uma decisão afeta a vida da cidade nos seus mais diversos aspectos e segmentos. Por isso que é importante resgatar um órgão técnico como o IPUB. Mas candidato, alega-se que a mudança da ponte poderia causar um valor muito grande para fazer essa alteração. Isso não afetaria até o próprio dinheiro da prefeitura? De modo algum. Eu estudei o manual do mutuário do BID e o BID, dentre as instituições financeiras, as instituições de crédito, é a que é mais flexível na alteração dos contratos, desde que, claro, haja um interesse público evidenciado. Como eu falei, o projeto original contempla uma nova ponte e uma outra passarela, cujo valor é um valor significativo também. Na nossa nova visão, nova ponte e nova passarela podem ser suprimidos pela ponte que eu proponho, e com o enxugamento da máquina pública, com a redução de custos, com o controle da qualidade das obras públicas, que é fundamental, nós vamos garantir a maior capacidade de investimento do mundo para esse dinheiro que foi pactuado em relação ao BID. Eu, inclusive, vou promover uma comissão da cidade para o acompanhamento transparente desses recursos que são importantes e a partir do controle da qualidade das obras, do combate ao desperdício, do combate ao supérfluo, com o enxugamento da máquina pública, gastando menos na política, investindo mais no cidadão, nas pessoas e nos bairros, a capacidade da prefeitura em relação a investimentos vai aumentar, para justamente viabilizar ações que são importantes como essa. Renato, a saída de algumas pessoas do PSDB da prefeitura gerou um comentário com relação a que isso tem influenciado o andamento da Oktober, do próprio Natal de Blumenau,
ações dessa natureza. Como que o senhor vê isso aí? O senhor falou no seu programa que essas pessoas ficariam à disposição da prefeitura para não permitir nenhum problema desse tipo. Como é que o senhor está vendo esse assunto? Eu lamento que fatos dessa natureza tenham sido transformados em picadeiro eleitoral. É lamentável essa postura na política e é justamente a postura na política que eu não compactuo, que eu renego. Nós precisamos ter novas práticas da política, falar a verdade para as pessoas e fazer uma campanha de propostas, apresentar à comunidade o que se defende, o que se propõe, o que se quer. Esses fatos são tão inverídicos, inverdadeiros, que você inclusive conhece essa estrutura tão bem quanto eu. Houve a saída de 3 pessoas da Secretaria de Turismo. E quem organiza o Oktoberfest? É o Parque Vila Germânica, não é a Secretaria de Turismo. E o Oktoberfest tem gerado os resultados que gera. Eu mencionei, a Prefeitura de Blumenau tem cerca de 8.000 servidores de carreira comprometidos com o desenvolvimento da cidade. No quadro atual, do atual governo, são 400 cargos comissionados, são 400 cargos de confiança. O PSDB abriu mão da participação de 27 pessoas, que não tem relação nenhuma com o Oktoberfest, porque quem comanda o Oktoberfest, quem executa o Oktoberfest é o Parque Vila Germânica e não a Secretaria de Turismo. Você trabalha com eventos, permanentemente à disposição e continua à disposição. Você trabalha com eventos. Um evento da natureza do Oktoberfest seria interrompido pela ausência de 3 pessoas? Por outro lado, você que conhece eventos sabe do que eu estou falando. O Natal em Blumenau, ele é coordenado pela CDL, é uma parceria com as entidades da cidade. Então não houve prejuízo nenhum, muito ao contrário, são pessoas que estão plenamente à disposição dos órgãos da administração pública e é como eu disse, eu lamento que muitas vezes se transformem fatos em questões meramente eleitoreiras para iludir, para enganar o eleitor, para distorcer a verdade. Para finalizar, a palavra que o senhor mais usou na campanha chama-se gestão eficiente. Isso. Parece que está em detrimento a palavra mais usada que é experiência no outro concorrente. Como que o senhor define efetivamente, finalmente, essa gestão eficiente como diferencial de uma boa administração? Ela é fundamental. Isso vale para a empresa, isso vale para a casa das pessoas. Quando na casa da gente se tem uma prioridade, fazer uma reforma, fazer uma pintura, um filho nosso ir para a faculdade, na casa da gente não tem segredo para fazer essa prioridade acontecer. Tem que apertar o cinto, cortar o desperdício, cortar a gordura, enxugar o supérfluo. É assim que a prefeitura tem que fazer. E é assim que as boas gestões públicas têm feito. O papel preponderante do poder público, do prefeito, tem que ser o de garantir essa gestão eficiente como meio, o caminho, o instrumento para que a prefeitura tenha a capacidade de realizar tantas e tantas aspirações e tantas necessidades. Eu quero agradecer ao vereador Napoleão Bernardes e dar 30 segundos para o encerramento da sua conversa com o nosso telespectador. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu renovo o meu agradecimento à comunidade de Blumenau pelo carinho, pela acolhida de sempre, pelos votos de confiança e eu reforço esse pedido de apoio também em relação ao segundo turno, para que no dia 28 de outubro você pode dar um voto de confiança em relação ao 45. E se essa for a decisão das pessoas, se esse for o desejo das pessoas daqui, ao me escolher prefeito, na verdade você está dando 2 votos, para nós termos um prefeito daqui e mantermos os nossos deputados estaduais na Assembleia também lutando por Blumenau para viabilizar recursos junto ao governo do estado, o que também é muito importante para a cidade. É por isso que com muito carinho, com muito respeito, com muita humildade, eu peço o seu voto de confiança para a gente fazer uma nova gestão pública. Mas acima de tudo, que em conjunto, eu e você, nós possamos fazer um grande governo em favor da cidade. Obrigado pela participação. Agora está na sua mão nesse próximo domingo, agora nós vamos eleger. A gente fez a nossa parte mostrando a você um pouco da conversa com cada um dos nossos candidatos a prefeito de Blumenau. Desejo uma grande semana, a gente tem que agora pensar realmente e decidir nas urnas no próximo domingo. Obrigado. Eu volto na semana que vem com mais programa, a cobertura da Oktoberfest e também a cobertura pós-eleições de Blumenau. Um grande abraço, um forte beijo e eu volto semana que vem. Tchau, tchau.